Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós viemos fazer um bate-papo falando sobre o Reiki. Fica conosco. Fica conosco aí. Oi, meu nome é Daniela. E o meu é Jean. Hoje nós viemos aqui falar sobre o Reiki. Sobre as mentiras do Reiki. Esse bate-papo aí, um assunto bem polêmico. E nós vamos esmiuçar aí diante da palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre isso. E eu, como já fui professora de Reiki, então eu vou dar aqui meu testemunho de como que isso realmente funciona. Então vou começar falando como que eu conheci o Reiki. Como a maioria das pessoas, estava passando um processo bem doloroso na minha vida. E aí fui convidada para receber uma sessão de Reiki. E na qual, nessa sessão, saíram todas as minhas dores. E aí eu falei, que incrível isso! Como se chama isso? Ah, isso é Reiki. Quero receber mais disso. Porque numa sessão, todas as minhas dores físicas, elas foram curadas. Então eu fui querer saber mais como que funcionava, receber mais Reiki, aprender sobre isso. Comecei a aprender, a me aprofundar nisso aí, até me tornar professora de Reiki. E fiquei anos dando aula, fiquei anos falando sobre o assunto, então eu posso dar como testemunho do que eu vivenciei toda essa prática. Não é só alguém que leu isso ou alguém que escutou de falar, é alguém que viveu isso, né? E hoje, cristã protestante, eu vejo ainda pessoas se perdendo nisso, e até pessoas que se falam cristãs, né, que dizem que creem apenas em Deus, em Jesus, mas que o Reiki não faz mal nenhum, porque o Reiki vem de Deus. Então a gente vai começar a falar aqui uma palavra sobre o que a Bíblia fala sobre essas falsas doutrinas que se dizem passar por curas milagrosas. Então, a palavra de Deus é bem clara, né? A gente aqui não tá para fazer nenhum tipo de julgamento, né, em relação às pessoas, né, que estão vendo esse vídeo aqui, muito pelo contrário. Nós somos cristão protestante porque nós protestamos, né, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, contra a verdade, né? Jesus nos deu uma promessa lá em João 17, que diz assim: santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então, nós não só cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o unigênito de Deus, como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a verdade, né? É a mensagem que Deus deixou, né? E eu venho agora nesse vídeo colocar um versículo bíblico, né, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, Deus diz assim: nos quais o Deus desse mundo, o Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, você que está vendo isso, primeiramente nós pedimos que você tenha a mente aberta para as coisas de Deus, né? Porque a gente vem falar das coisas de Deus e a gente sabe que o inimigo, né, ele coloca uma cauterização, como diz o apóstolo Paulo, ele tem a capacidade de cauterizar as mentes. Porque a gente viu que tem muitos irmãos, né? Eu vou colocar um absurdo aqui hoje para falar. O Reiki é diabólico. Né? O Reiki é uma manifestação do demônio, como diz, né, o próprio apóstolo Paulo, né? Não fiquem assustados, né? Porque quando o demônio, o Satanás, ele se veste de anjo de luz, né? Ele nunca vai vir, como a gente sempre fala, ele vai vir com aquele terror vestido de monstro. Não, ele vai sempre vir, né, no sapatinho de algodão. Ele vai entrando devagarzinho, ele vai falando o que é bom, e na verdade bom só é Deus, mas o Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, conforme a Escritura Sagrada diz, que ele veio, o Deus desse mundo, que é o Satanás, ele veio cegar o entendimento das pessoas.
e como ele engana, né? A propriedade do Satanás, a intenção dele é levar as pessoas por engano. Então a gente está vendo, né, que tem muitos cristãos, né, ou aqueles que se dizem cristão, que desconhecem essa verdade, né? Fala que o reiki é uma filosofia, né? É algo que fala, mas é algo diabólico que fala do quê? Da nova era, fala do misticismo, né? O fundador dessa filosofia, né, ele era envolvido com bruxaria, né? Então a gente vem repudiar todos esses tipos de prática, esse ensino diabólico, né? Como diz o livro de Atos dos Apóstolos, né? O apóstolo Paulo, né? Junto com o irmão Lucas, Lucas descreve exatamente que todas aquelas doutrinas, todos aqueles livros de bruxaria, todos aqueles enganos foram queimados no meio do povo, né? E a gente veio, né, justamente para que você venha ter a certeza de uma coisa, que se você tá no reiki aí, sai desse engano, porque essa obra é maligna. E eu vou trazer mais versículos bíblicos, né? Tem o testemunho aqui, a gente vai bater papo a respeito disso, que o Satanás tem trazido já desde o século XIX, nessa grande mentira aí. Sim. Quem fundou o reiki foi o Mikao Usui. E o Mikao Usui era budista, disse que ele era shintoísta, que estudava muito misticismo, ele gostava muito de adivinhação, ele gostava muito dessas práticas, por isso que nós colocamos isso como bruxaria, porque as pessoas acham que bruxaria é só acender a vela, né, e fazer um despacho lá na encruzilhada. A bruxaria vai muito além disso. Então, há um mistério sobre a história de quem foi Mikao Usui. Há muita informação, sabe? Menos informação sobre a vida dele. Então, para a gente que vai aprender para dar aula, a gente também fica sem saber muito como foi a vida dele. É pouca coisa contada para passar para os alunos. Mas aqui, ele diz que estudou os símbolos tibetanos, achou esses símbolos, para começar a usar esses símbolos como forma de cura. Mas esses símbolos também não sabe nem de onde vem. Então não tem uma história certa e correta nem de onde vem. Então ele pega uma coisa que é milenar, que não sabe quem fez os símbolos, ele readapta e coloca o nome de reiki e começa aí a história do reiki através do Mikao Usui. Aí, chegando aqui, né, na América Latina, aqui, para nós, aqui, depois que percorreu o mundo todo, chega para nós como para dar aula, que você pode ser praticante do reiki e colocar isso como terapia, porque ele também é aceito pela Organização Mundial de Saúde, então ele foi aceito pela medicina. Aí tem muitas pessoas que debatem isso, porque que ele é uma prática, né, complementar da medicina, alternativa da medicina, mas aqui eu coloco uma pergunta. Se ele é uma prática da medicina, então por que o reikiano que vai aplicar o reiki, ele tem que se conectar com uma força superior? Então é pedido que a pessoa, antes de aplicar o reiki, ela se conecte com uma força superior. Prática de medicina faz isso. Então não existe já isso. Então isso já cai por terra, todo mundo que fica batendo na tecla que ele é da medicina. Então se é medicina, você não precisa se conectar com nada. Você vai tomar um remédio, você não precisa tomar um remédio para dor de cabeça, vamos conectar aqui com uma força superior para o remédio fazer efeito. Porque ele é um remédio, né, aceito. E aí, para fazer a iniciação, então dessa prática médica a gente já deu um esclarecimento aí. Para fazer a iniciação, uma pessoa, para ela praticar e ela poder trabalhar com reiki, ela tem que ter o primeiro nível e o segundo nível. Só no segundo nível que ela consegue ser praticante. Para poder ensinar, para poder fazer como uso de terapia. E assim é passado 4 principais símbolos. Um se chama Shokurei, outro Seireki, Honshaze Shonen e Daikumyo, que é um símbolo mais dos mestres. Então você tem que passar por 3 níveis
para você se tornar mestre. Depois, se você quiser dar aula, aí você tem esse símbolo como para fazer uma iniciação. A iniciação para um reikiano, ele precisa colocar as mãos na cabeça da pessoa. A gente abre como se fosse, acredita também em chakras. Então, 7 chakras, você tem que colocar no 7º chakra aqui, abrir a cabeça da pessoa e começar a desenhar esses símbolos, que a gente também não tem como saber de onde vem, mas a gente começa a acreditar naquilo que a gente recebeu e coloca todos esses símbolos dentro da cabeça da pessoa. E cada nível ele vai receber uma iniciação. Então, existe também os efeitos colaterais da iniciação. Então, a gente tem que explicar para o aluno que está vindo que ele vai receber, ele pode ter efeitos que parecem ser destrutivos, mas não são, que são para a libertação. Então, se ele não tinha um vício, assim, que ele já não praticava mais, esse vício pode vir à tona. Se ele não tinha mais dores no corpo, essa dor pode vir à tona. Se ele tinha problemas já resolvidos, esses problemas podem vir todos à tona de novo na iniciação. Que ela se passa por 21 dias. Pode haver náuseas, vômitos, diarreia, pode ter um monte de coisa, mas tudo isso é tido como uma purificação. É uma limpeza energética que você está passando para transformar o seu eu numa nova pessoa. Então eu vou colocar aqui, desde quando que uma coisa que é boa, que é conectada com algo superior, como diz o Reiki, pode fazer tanto mal assim numa iniciação? O símbolo, o segundo símbolo do Reiki, que se chama Sei-Reiki, ele é um símbolo que diz que ele capta as coisas negativas, porque ele é negativo. É assim que nós aprendemos e é assim que nós temos que passar o beabá para o aluno. Esse símbolo negativo, ele vai atrair outra coisa negativa. E você jamais pode usar ele sozinho em lugar nenhum, nem desenhar ele e nem falar seu mantra, porque a gente tem que falar também o mantra dos símbolos 3 vezes. Então há um ritual nisso, que você tem que desenhar e falar o mantra 3 vezes. E você não pode colocar esse símbolo em lugar nenhum, usar ele sozinho na pessoa em lugar nenhum, mas você pode desenhar ele na cabeça da pessoa na hora que você está aplicando o Reiki, dentro, para chegar lá no inconsciente e puxar, como ele é negativo, ele vai puxar o que está negativo dentro da pessoa e vai tirar para fora. Então você desenha já sabendo que é um símbolo negativo, que ele é ruim, mas que só o ruim vai poder curar o ruim. Por isso que eu falo, realmente, que a gente começou a falar aqui, e o Gi falou que a mente fica cauterizada, porque hoje, liberta em Cristo, graças a Deus, eu consigo olhar para mim e ver como que eu acreditava, porque eu acreditava nisso. Eu olhava e falava assim, não via isso que eu estou falando agora. Para mim era normal, tipo, vou desenhar uma coisa ruim, né, na cabeça da pessoa, vai puxar outra coisa ruim para fazer ela ficar melhor. E hoje não faz sentido mais isso para mim. Então, desconecto com tudo aquilo que é bom. Esse é o símbolo Sei-Reiki. O símbolo Honsha-Ze Shonen diz que é um portal que você pode ir lá para o passado da pessoa, para vidas passadas da pessoa, para curar lá no passado o problema que ela está agora. Então é um portal que você abre para também enviar Reiki à distância, entrar em conexão com o espírito daquela pessoa, seja em qualquer lugar que ela esteja, você conecta com aquilo. Então são portais. Então tudo isso que eu estou falando aqui, de que forma que isso pode ser cristão? Eles também falam assim, que a gente não pode, porque o Reiki é uma filosofia de vida, ele não está vinculado a credo nenhum. Então, mas você, como praticante, você pode se conectar àquilo que você acredita, aí é individual. Mas não é ensinado prática religiosa, não se coloca religião em lugar nenhum. A gente só fala, nem fala em Deus, fala energia superior, energia vital, se fala muito em energia. Mas o aluno ou a pessoa, o reikiano, que quiser se conectar com aquilo que ele acredita, ele pode fazer a conexão dele silenciosa, sem a pessoa que veio receber Reiki, para depois ele aplicar o Reiki. Então você que está recebendo o Reiki, você nem sabe com que a pessoa está se conectando, o que ela está pensando. E mesmo que se ela estivesse se conectando
com Jesus e com Deus, acreditando em Jesus, Deus, esteja aqui comigo, ele está abrindo no inconsciente dele uma brecha, uma porta para uma prática que não tem nada a ver com Jesus e nem com Deus. E é justamente isso, né, que a gente vem trazer. Essa primeira parte a gente vem falar, né? Você não conhece, né, esse fundador dessa filosofia, né? Porque a gente vem falar só do que funciona. Não vem falar, não vem aqui colocar comentário no vídeo aí que isso aí é balela, que isso aí é falta de amor ao próximo. Nós viemos só colocar uma verdade, a verdade que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus, lá em Mateus 24, diz assim, o próprio Jesus falando isso. Sabe, esses detalhes que eu estou falando para você, cristão, que está ouvindo aí, né? Você, cristão, fala assim, não, eu me conecto então agora com Jesus, né? Mas você está fazendo parte de uma prática que você desconhece, você acha que funciona, ouviu falar que funciona, você tem uma falsa cura, porque é isso que o Satanás faz. Mateus 24, Jesus falou, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos de Deus, né? Porque depois tem uma passagem que eu quero trazer lá em 2 Tessalonicenses, porque a palavra diz que o adversário viria com toda a força, sinais e prodígios de mentira, para enganar. Aí eu falo para você, o cristão que está fazendo reiki aqui agora, ele já bate, né? Ele já bate na trave, bem feio mesmo, né? Ele já erra o gol. Quando ele vem acreditar em chakra em vidas passadas, se a palavra de Deus já diz que não existe reencarnação, né? Lá em Gálatas está escrito exatamente assim, né? Basta o homem viver somente uma vez e depois o juízo. Depois o encontro face a face com o Criador, que você vai ter que dar conta da tua vida. E como que você pode acreditar num negócio desse? E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Tem muitos cristãos que estão aí, né? Estão aí, né? Fazendo, eu vou fazer um reiki, mas você nem sabe o que é. Você abriu um portal para o demônio entrar dentro lá do teu subconsciente, tomar, né, a tua vida. É isso que tem acontecido. E assim, né? Para você receber reiki, você tem que receber de uma pessoa. E para essa pessoa poder aplicar reiki de você, ela teve que receber de um mestre, né? De uma pessoa que se intitulada mestre, porque é assim que chamam, para você poder aplicar o reiki. Então você não está indo direto a Jesus. Você está indo procurar uma pessoa que tem uma técnica. É uma técnica para você fazer uma aplicação, porque ela é toda cheia de caixinha. Você tem um ritual. É que quem vai receber reiki só deita na maca, ou deita em qualquer lugar, ou sentado, que seja, e não sabe o que tem por trás disso. Mas eu, como dei aula, eu sei o que tem por trás dessa cortina, que parece muito lindinho, assim. Há toda uma ritualística para o reikiano aplicar. Ele tem que fazer assim, assim, assado, desenhar isso. Ele não pode se conectar completamente, ele tem que olhar a pessoa como se fosse uma tela de televisão, não pode sentir nenhuma dor, nem nada. Então tem todo um ritual, é uma técnica, sabe? E ela vai levando isso para você estudar os chakras, que daí você quer saber mais o que são chakras, o que é energia. É um fiozinho que vai puxando para outro e vai levando cada vez mais para baixo. Porque daí dos chakras, você vai começar se você não acreditava, você vai começar a acreditar em reencarnação, porque cada chakra está ligado a um tipo de corpo, aos 7 corpos sutis. Aí você vai querer agregar também umas pedras, para colocar as pedras nos chakras. Aí também é um incenso, daqui a pouco você quer colocar para dar uma harmonização. Tem que desenhar os símbolos nas paredes, se você não sabe. Tem que ser desenhado símbolos nas paredes
mentalmente ou com a mão, assim, para ele estar harmonizado. Então já é um lugar completamente fora do contexto bíblico. Sim. Não tem nada de Bíblia. Não tem nada. Ali. Não tem nada da verdadeira palavra de Deus que ele vem nos dar, né, toda a orientação para tudo. Então não tem como um cristão falar, não, mas o reiki é de Deus, o reiki é... Se toda a prática dele é de um ritual, de uma coisa diabólica, que parece muito bonzinha, né? O Satanás se vem, né? Paulo falou, não se admirem que o Satanás se veste de anjo de luz, é assim que ele vem. Né? Ele vem no sapatinho de algodão. É engraçado, irmão, que a gente já falou isso no vídeo, a gente estava falando do espiritismo, tem um vídeo aí para você assistir, tá no link aí, assiste aí também, sobre nós condenamos o espiritismo, a prática do espiritismo, nós condenamos a prática, você, né? Nós não condenamos a pessoa, mas a prática do espiritismo nós condenamos. 1 Tessalonicenses 5:21, a Bíblia diz, fala que você deve examinar todas as coisas. Não alguma, examine com cuidado todas as coisas. Sabe o que é examinar? É você olhar, rever, reler, olhar de volta novamente. Mas isso é a palavra de Deus. Porque as pessoas estão mais preocupadas, sabe? Eu vejo isso demais hoje. As pessoas estão muito preocupadas, sabe, como em receber curas instantâneas. Né? Curas instantâneas. Aquele diz que me diz, não, eu fui lá no reiki, lá recebi um reiki. A pessoa nem sabe o que é. Já tô curada, já tô bem. Eu vi um comentário hoje, né? Hoje. De uma irmã, glória a Deus, seu nome é Maria, né? Depois eu quero colocar aqui o teu arroba aqui no link aqui, né? Porque é uma guerreira de Deus, né? Bateu de frente e nós decidimos fazer esse vídeo hoje, né? Porque eu vendo, sabe, é uma tristeza ver os comentários. Ela fez uma página na internet esclarecendo tudo que o reiki traz, as desgraças que o reiki é. Tinha até uma irmã lá, irmão. Você já parou para pensar nisso? Você sabe o que ela falou? Olha o comentário dela, diante de tudo que ela colocou lá, todas as coisas que é contra a prática do reiki, porque isso não é bíblico, isso é satânico, né? 1 Pedro 5 diz que o Satanás, o vosso adversário, ele anda em derredor, ele está em derredor dessas pessoas aí, buscando a quem possa tragar. É isso que o Satanás está fazendo. O primeiro vacilo que você der, ele entra na sua mente, entra dentro de você, né? E faz você acreditar nessa mentira, né? Era uma mulher, né, que estava falando sobre reiki, desmistificando o reiki, Sim. e a gente estava lendo os comentários. Então, aí teve também de uma que falou assim, eu sou cristã, mas sempre ia na igreja, orava para Jesus, orava para Deus, nunca aconteceu nada. Eu fui numa sessão de reiki e o reiki me curou aquilo que eu não queria. Como se Deus e Jesus fosse só para receber bênção e tivesse que responder tudo o que você quer. Se ele não responde o que você quer, é que ele não está ouvindo a tua oração. E aí você vai realmente num lugar desse e o diabo te dá exatamente aquilo que você quer, porque Deus dá aquilo que a gente merece e no momento que Ele sabe que é necessário da gente receber. E aquilo que não for para você receber, você não vai receber de Deus, porque Ele é Pai. Ele sabe exatamente a hora, o momento e o que dá para você e o que não dá para você. E aí o diabo não, ele quer te agradar de todas as maneiras para mostrar que o caminho dele é lindo e maravilhoso, porque se ele mostrar a verdade da onde você vai parar, você não vai querer ir. Então ele coloca muita luz, muita flor, muita cura, para ficar muito lindo, para você acreditar em tudo isso, para você não olhar, não conseguir ver para onde você vai parar, porque o caminho de Deus é estreito. E Mateus disse ali, né? Mateus 24, o próprio Jesus falando, né? Que esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos querendo parecer Cristo, eles viriam com o quê? Com todos os sinais de prodígio de cura, de maravilha, né? Aí as pessoas, eu vi um comentário ali também, eu sou batizado, estou na igreja, né? Ela falou, grande balela que a senhora escreveu, eu fui curada no reiki. Irmão, você não lê Bíblia. Você não tem, eu só tenho que falar, infelizmente, falar uma coisa para você, orar pela tua vida, porque o Espírito Santo tome conta da tua vida, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, é Ele que opera. Os sinais e prodígios de maravilha de Cristo é o Espírito Santo.
Aí aquela outra irmãzinha falando, estou na igreja, né, não me afasto, mas tem tantos assassinos, eu vejo que tantos assassinos pecadores. Mas em contrapartida, eu estou procurando o reiki e eu sei que naquele último dia Deus vai me perdoar. Irmão, olha o... Eu sei que eu estou errada, mas... eu vou continuar fazendo, porque se Deus perdoou os assassinos ali também, Ele vai me perdoar também. Então... Se Deus perdoou o assassino, então Deus vai ter misericórdia. Irmão, a Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse já está pecando. Né? O grande diferencial é que você vai responder por tudo, você vai responder pela tua vida, né? E eu vejo que tem muitas pessoas que estão batendo de frente sem conhecer realmente o que é. Nós estamos falando, né? A minha esposa aqui, ela era professora praticante, né? Do reiki, era reikiana, né? Mas graças a Deus liberta em Cristo, porque quando você conhece a verdade, irmão, a verdade te liberta. E você não precisa de mais nada. Sim. Você só precisa de Jesus, né? Você só precisa de Jesus, né? E aqui, se você analisar à luz da palavra de Deus, irmãos, quantos cristãos, sabe que é até pastora, a gente tem testemunha até de pastora falar, o reiki é de Deus, irmã. O reiki é de Deus. Porque até a Organização Mundial da Saúde aceitou. Foi isso que eu escutei na época. Daí eu falei, mas eu não conseguia responder na época, eu não conseguia responder, né? Eu só fiquei travada assim, eu falei, como? Eu responderia para ela, falei, tá, mas se até a Organização Mundial de Saúde, eu quero falar que o príncipe desse mundo se chama Satanás. Quer dizer que o dono desse mundo de trevas é o Satanás. Ele é dono da Organização Mundial de Saúde. Irmão, é muito mais profundo o que eu vou falar para você. Você não tem nem consciência, se você não tem o Espírito de Deus, você não tem nem consciência onde o Satanás está. Ele está nas mais altas esferas. Ele está lá nos mais altos conglomerados, financeiro, espiritual, entendeu? Ele está lá, os principados e as potestades são os que dominam o mundo das trevas. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de um espírito, né? Que o próprio Jesus disse que ele viria com todo o poder. O próprio Jesus mesmo falou assim, gente, ó, deixa eu ir embora, né? Já ressuscitei. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir embora porque eu não tenho mais nada a ver com o príncipe desse mundo. Se Jesus falou isso, irmão, se Jesus foi tentado pelo Satanás, quem somos nós? Nós queremos se colocar acima de Deus muitas vezes, achando que o diabo ele não vai colocar um manjarzinho para você lá, ele não vai colocar uma oportunidade para você tá desfrutando dessas coisinhas, é espiritismo, é reiki, essas van filosofia, né? É o Jorrei lá, né? A Seixonoye, os mormos, né? Os testemunhas de Jeová, é tudo seita maligna, irmão, é tudo coisa mentira do diabo, né? Eu queria falar para você que eu conheço o Japão, né? Eu vi lá o quão o povo japonês é dominado por esse engano. É um povo maravilhoso. É um povo maravilhoso, trabalhador, honesto, mas estão lá, né? Que Deus tenha misericórdia dos nossos missionários que estão lá no campo, lá pregando o evangelho para aquele povo, pregando a verdade, que é um povo que merece a salvação. Mas ele falar assim, irmãos, é aquela coisa que a gente sempre fala. Você vai abrir a porta para o estranho entrar na tua casa? Quando você entra nessa ritualística que Jesus aboliu toda a lei que era através de sacrifícios, Jesus aboliu, quer dizer que agora nós vamos viver através de rituais. De curas milagrosas através de uma técnica, né? De uma técnica. De uma técnica que usa, porque Satanás usa as coisas da Bíblia para confundir. Porque a imposição de mãos, isso é bíblico. Isso também falam. Mas a imposição de mãos, isso é bíblico. Desde que você só chame a quem? O Espírito Santo. A Jesus. O Espírito Santo
não há nenhum homem comedor de alface, de feijão, né, de arroz e feijão que você fala, para poder aplicar aquilo em você. Jamais. Irmãos, eu vejo assim, aqui em Atos 19:11, né, que Deus fazia milagres maravilhosos por meio dos apóstolos, né, porque os apóstolos faziam o quê? Imposição de mãos, mas era através do poder do Espírito Santo. Sabe? Não tinha nenhum ritual, não tinha nenhum desenho, não tinha fazer. Você está entendendo? Né? Nome de Jesus. Atos capítulo 6, versículo 6. As pessoas se apresentavam para os apóstolos, esse orando impuseram as mãos e foram curadas. Imposição de mão, irmão. Diante é bíblico, a gente vê Moisés, né, fazendo uma unção em Josué através da imposição de mãos, Abraão, né? Todos os homens de Deus, com certeza, irmãos, que não estão mencionados na Bíblia, eles usaram as mãos, porque a mão, né? A gente fala assim, a gente veio falar muito nos Salmos, a mão de Deus, né? Então, o que acontece? O inimigo pega justamente isso aí, é por imposição de mão, eu não preciso... Irmão, você está vivendo um engano. Novamente, sabe? Eu deixo aqui para você meditar. Né? Procura a palavra de Deus. Vá ler Bíblia, irmão. Sabe? Porque tem muita gente que quer meter o pau, fala que está dando certo, mas não quer. E fala que é cristão. Mas não quer ler Bíblia. Não quer ler Bíblia. Não tem convivência, não tem experiência com o Espírito Santo, né? Acha só que tem e fala assim, não, o reiki é verdadeiro, como a gente viu nos comentários. A gente viu nos comentários, cara, eu fiquei apavorado com isso aí. Eu falei assim, como que pode uma pessoa que falou, escreveu lá, eu sou batizado, cheio do Espírito Santo, mas você não sabe o que você está falando, irmã. O reiki é de Deus. E assim, falando na minha prática, como que começou? Aí vinha uma pessoa, recebia o reiki, né, de mim, aí se sentia bem, tudo aliviado, sempre melhorando. Aí daqui a pouco indicava para outra pessoa, daqui a pouco a minha agenda estava cheia de tantas pessoas que queriam receber reiki, colocando de novo um ser humano, né, simples, mortal, para achar que aquela técnica que estava sendo aplicada, que a gente já falou no início do vídeo, de quem que é, da onde veio essa técnica, que eles nem sabem, nem queriam saber, mas queriam saber que estavam recebendo bênçãos, que estavam bem ali. Então, já adorando a Dani, que a Dani, através do reiki dela, melhora tudo, já tirando todo o foco de Deus. Então, eu não preciso mais orar e procurar Jesus, ou procurar fazer a minha parte, porque eu vou lá no reiki, no fulano e resolve todo o meu problema. Daí então fica viciado. Cai na idolatria, né? Levítico 26:1. Você não vai adorar ninguém. Você não vai adorar pedra, imagem, escultura, ninguém. Você vai adorar somente o seu Deus. Aí o que acontece? A pessoa entra esse vínculo, porque é isso aí que acontece. Não adianta falar que não. Vai lá na irmã tal, vai lá na pessoa tal, porque a pessoa é uma benção de Deus. É isso aí. Né? Não é só isso, a gente está falando a respeito só do reiki, mas é isso aí que é em relação ao pastor. Quer dizer que o pastor vai levar você para o céu, a pastora, o missionário lá. Mas Jesus não vai levar para você para o céu. Que coloca em pessoas a salvação delas, né? Eu preciso da oração da pastora, eu preciso da oração não sei de quem, porque aquela oração é forte para me ajudar. Tipo, coloca tudo em pessoas, tudo em terceiros, né? Esquece que ela pode chamar Jesus a qualquer momento, porque ali para ela não tem. Né? E a Bíblia diz, em Ezequiel 34, Deus fala assim, eu serei o seu pastor. E tem gente agarrada ali no pé do pastor. Não, irmão, isso é papo para outra hora, mas eu quero te dizer, o único pastor verdadeiro é Jesus. O único que não pecou e morreu por você. O resto, irmão, nós somos pó da terra, nós somos pó da terra, nós somos pessoas pecadoras, destituídos da glória de Deus, como diz a Bíblia. Se não é a misericórdia do Senhor Jesus para com a nossa vida, irmão, então que Deus traga, clareie o teu entendimento para essas coisas. Porque o Satanás, ele não veio para brincar com a tua vida, viu?
né? Eu estou falando isso com convicção, conhecimento de causa. Ele veio para matar, ele veio para matar você, né? Mas aí tem pessoas que falam assim, ele não está me furando com uma faca, ele não está dando um tiro em mim, né? Não, mas ele veio para matar, roubar e destruir a tua vida. Né? Aos poucos, Satanás ele gosta de trazer esse enredo, ele gosta de trazer essa falsa dominação, esse falso entendimento, essa falsa cura, né? Eu falo até mais, né? Ele até coloca uma enfermidade em você para levar você para algum tipo de prática esotérica e começar a acreditar naquela prática esotérica que te trouxe a cura. Porque foi assim que aconteceu comigo. Não tinha solução para as minhas dores, não tinha a ciência, a medicina não sabia dizer o que eu tinha, doía todo o corpo. Aí fui num reiki, e no reiki me curou numa sessão. Aí eu fui procurar cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E assim, a maioria das pessoas que eu aplicava, elas também queriam aprender. E acabaram virando alunos, porque recebiam as falsas curas, né? As falsas bênçãos, que falavam que era bênção, que recebiam. Aí eu quero aprender. Então um negócio, é um bolo louco que vai fazendo assim, vai puxando um e outro, e isso vai cada vez mais se alastrando, né? E é justamente isso, né? A gente vem falando essas coisas porque o Satanás, irmão, vamos falar do operantes dele. É claro que ele vai trazer uma falsa cura. Né? Jesus disse, Mateus 24, ele vai vir com todo o poder. Ele vai trazer cura para tua enfermidade? Ele vai. Ele vai te cativar, ele vai passar a mão na sua cabeça. É isso que ele vai fazer. É isso que ele vai fazer. Claro, você acha que ele vai te cercando aos pouquinhos e cada vez você vai estar mais afundado, né? Tem pessoas hoje que a gente conhece que vai falar assim, não, eu não saio do reiki, né? Eu não saio do reiki porque ficou aprisionado. Essa é a intenção do Satanás, é aprisionar a mente, levar cativo, né, a mente da pessoa. Então, quando a gente fala com propriedade que o Satanás veio matar, roubar e destruir, você não tenha dúvida disso. Você não tenha dúvida, né? A mesma, aquela história, e tudo que o inimigo te dá, ele vai te cobrar. Jesus não. A salvação é de graça e pela graça. E que nesses tempos, nesses últimos tempos, a gente está vivendo os últimos tempos. A gente está vivendo os últimos tempos. Não tem como falar que não, a gente não está vivendo os últimos, porque a gente está vivendo. É cada vez as coisas piorando, é cada vez mais enfermidade na mente, né? Problemas psiquiátricos, é problema de ordem emocional. Cada vez mais o Satanás está agindo aí. Depois aqueles problemas emocionais, né, se transformam daí em câncer, né, problema sério. E é isso que o inimigo veio colocar. Aí as pessoas falam assim, porque essas pessoas são falsos bruxos. Né? São falsos bruxos, disfarçados. Os bruxos modernos. Os bruxos modernos. São os bruxos modernos, né? E Deus condena isso lá em Levítico 19:11. Né? Ele fala exatamente do que Deus condena, né? O espiritismo, a abominação, né? Dessas práticas, né? Necromância, cartomante, tudo que não é Deus, irmão, Deus condena. Aí eles falam muito assim, né? Mas vocês só falam que tudo é de Satanás. Tudo do demônio. Vocês têm uma mania, vocês evangélicos, cristãos, tem uma mania. Nós não somos evangélicos. Mas não, que a gente escuta, né? Muito isso, né? Muito comentário disso, assim. Vocês só sabem falar de Satanás, que tudo é demônio, que tudo... Mas exatamente é isso que Satanás e seus demônios querem que você acredite. Sim. Que ele não existe. Claro. Porque enquanto você acreditar que tudo isso não é dele, ele tá com você na mão. É justamente isso aí. Mais um. Irmão, literalmente é mais um que ele leva para o inferno. Se você acha que o inferno é verdadeiro, né? Tem pessoas que gostam de trazer o meio de vida dela de uma forma que você fala, cara, o que esse cara tá falando? Tá falando coisa com coisa. Amém, irmão, nós vamos orar por você, mas que Deus te traga entendimento, porque é o seguinte, nós temos visto muitas pessoas marchando, né, em passos largos ao caminho do inferno, né?
Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos para o homem que parece direito, mas no fim são os caminhos de morte. Então tem coisas que você acha que está certo, tá certinho fazer, não tá me incomodando. Ah, eu vou fazer um reiki lá para minha filha, faz um reiki à distância. Isso é tudo demônio, irmão. Né? Jesus, ele é claro que quando ele veio, isso é uma promessa. Eu amo essa promessa. Jesus, ele fala assim: eu vim para desfazer as obras do diabo. Se você acha que isso é de Deus, irmão, infelizmente você já está agarrado nas mãos de Satanás. Mas o que Jesus veio trazer para nós, ele como é a luz do mundo, ele como falou, eu sou o bom pastor, ele veio trazer algo para impactar a tua vida, que ele veio desfazer as obras do diabo. Mas se você crê nele, se você somente dedicar a sua vida a não fazer como aquela irmãzinha lá, não, estou na igreja, está tudo certo, não sei o quê, mas tem tantos homicidas, qual mal que há de eu fazer o reiki? Irmão, se você já está fazendo tudo certo, aproveita para fazer mais uma coisa certa. Não se envolva com a prática dessas coisas que você sabe que é bruxaria, irmão. Eu vou abrir teus olhos agora, é bruxaria, sabe? Isso aí são obras do mal, onde há feitiços, irmão, onde há aprisionamento, onde há correntes, há engano, né? Isso aí não tem nada bom. Não, e tem mais uma coisa, né? O reiki, ele me levou nessa ascensão de chegar a querer dar aula e ter alunos, né? E ter uma renda, porque eu tinha uma renda boa, porque marcava várias pessoas para fazer esses seminários de reiki para dar aula. E aí eu comecei a achar que eu estava sentindo, porque comecei a receber informações na hora que eu estava aplicando reiki, do que a pessoa estava sentindo. Isso se chamava, né, chama na parte esotérica, no ocultismo, de leitura de aura. Então, eu recebia informações aqui no ouvidinho, na hora que eu estava aplicando o reiki, sobre como estava a pessoa, a aura, os pensamentos, os sentimentos, coisas que ela não tinha me contado. Então, isso chamava mais atenção ainda das pessoas que recebiam, me endeusavam mais ainda, porque a Dani, ela consegue até ler a aura. Nessa leitura de aura e acertando tudo que as pessoas estavam passando e sentindo, dores físicas, problemas espirituais e um monte de coisa. E começaram para, por que você não estuda tarô? Por que você não lê tarô? Eu falei, não gosto de ler cartas, essas coisas não é comigo. Ah, mas até o Mikao Usui, né, que aquele que você está dando aula, ele gostava de adivinhação, ele gostava de ler carta. Eu, mesmo, né? O Mikao Usui, porque a gente também endeusava Mikao Usui. Mikao Usui, né? Ele lê, por que eu também não posso ler carta? Né? Por que eu também não vou? E aí, devagarinho, não foi de uma hora para outra, mas devagarinho aquela semente caiu na minha cabeça, e eu fui indo, né? Se eu leio, eu consigo ler a aura da pessoa, se eu estudar a cartomancia, estudar tarô, eu vou conseguir ajudar mais a pessoa ainda, né? E aí eu fui parar no tarô também. Então aí esse já está gravado no outro vídeo. Espero que você assista também, né? Sim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante, eu gosto de colocar esse versículo para que o Espírito Santo fale com você, irmão, que abra teu entendimento. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhe dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês não sabem o que o detém, para que ele seja revelado ao seu tempo. Porque o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o ímpio, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, irmão, presta atenção, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo,
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Você que está dando crédito à mentira, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O que eu vou falar, irmão, para você mediante essas palavras? Será que Deus é injusto? Deus não é injusto de maneira nenhuma. Todavia, o homem seja mentiroso e Deus verdadeiro todo o tempo. Eternamente, o nosso Deus é verdade, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu só quero te lembrar que ninguém pode ir até o Pai, o Criador, se não for através de Jesus. Aí as pessoas estão procurando subterfúgio, coisas fáceis. Você quer pagar, irmão? Você quer dedicar o teu tempo para oração? Não, eu não quero dedicar meu tempo. Eu quero que a irmãzinha lá do rei que faça o ritual para mim, porque eu creio mais nela no que em Jesus, né? Eu quero ir lá para... A gente já fez vídeos disso aí, né? Eu quero fazer um despacho de Umbanda para agradar os demônios lá, porque eles podem operar. Você está entendendo, irmão, que ficou muito... O Satanás, ele facilita a vida da pessoa em troca da tua alma. Essa é a verdade. Ele nunca... Agora, os caminhos de Deus, é isso que eu quero falar para você. Os caminhos de Deus são os complicados. Só vou fazer um adendo é difícil, irmão. Só vou fazer um adendo aqui. A gente não está querendo dizer que a gente é dono da verdade, né? A gente só está falando aqui segundo a palavra de Deus, que é a própria verdade. Nós detenhamos a verdade. A verdade está aqui. Do que eu passei, do como eu vi, de como é, né? E como a palavra de Deus fala. Mas também tem os que se perdem nas campanhas, né? Nas campanhas de libertação que a gente também está vendo, então, assim... Isso é coisa para a gente falar, que a gente tem visto cada uma coisa na internet, irmão. Igreja que está, assim, de cair o queixo, né? Então, não está defendendo aqui nenhuma denominação. A gente não vai defender nunca, porque a gente não prega isso. Né? Nós não pregamos placa de igreja aqui, irmão. Não. Nós não pregamos doutrina do homem, entendeu? Nós não... Sabe, defendemos ninguém aqui. O que nós defendemos, sim, é a palavra de Deus. Sabe, irmão, eu estava comentando com a Daniela, foi ontem. Irmão, sabe o que está faltando nesse mundo de trevas? Luteros. Lutero foi, irmão, um monge da Igreja Católica, que quando ele teve a oportunidade, né, ele vivia em flagelo, se surrando. Ele falava assim, nossa, eu sou pecador demais, porque tudo que eu faço é pecado. Sabe, uma pessoa assim, totalmente acorrentada pelo inimigo. Quando ele foi até as Escrituras Sagradas, ele descobriu uma palavra chamada graça, que o justo viverá pela fé. Então, o que não é pela fé é pecado. Então, ele começou a viver, a experimentar algo que foi o próprio Cristo através das Escrituras Sagradas. Porque quando a gente lê a Bíblia, irmão, com atenção, porque o Espírito Santo de Deus, está escrito na Bíblia que o Espírito Santo de Deus nos ensinaria todas as coisas, não algumas, todas as coisas. E foi isso que aconteceu com Lutero, foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com a Daniela. A verdade vos libertará. Então, quando Lutero se deparou com a verdade, ele quis ser o quê? Liberto. Ele quis viver a verdade. E existia um monstro, né? Um monstro, irmão. Um sistema religioso monstruoso na frente dele para ele lutar. E Deus deu vitória. Você sabe o que aconteceu? A Europa inteira, irmão, foi dividida. A Europa inteira pegou fogo através da palavra de Deus, da verdade que liberta. Por isso que nós somos protestantes, porque nós protestamos tudo que é contra a palavra de Deus. O que não está escrito na Bíblia é mentira, irmão. É obra do Satanás. Aí o irmão fala assim, não, mas aí você vai falar que tudo é o demônio? Irmão, brinca com ele então. Eu faço com você
um compromisso. Você vai lá, brinca com ele, e depois você traz o resultado aqui para mim falar o que ele fez na tua vida. Irmão, eu quero falar com todo o temor de Deus. O Satanás, ele não vai brincar com a tua vida. Ele vai arrebentar com a tua vida. Ele vai, é só o momento que você abrir a porta para ele vai entrar, ele vai arrebentar a tua casa. É isso que o ladrão faz, ele leva tudo, ele arrebenta, ele destrói. E se tiver a tua família lá dentro, ele mata também, o ladrão faz isso. Então, nunca desafie o adversário. Porque o demônio, irmão, eu vou deixar claro aqui o que diz Paulo, né? Não se admirem, porque até o próprio Satanás se veste de anjo de luz. Toma cuidado com o adversário. Esse tipo de engano através de Simikal Uzui, que traz essas vãs filosofias, né? Paulo fala a respeito das vãs filosofias, vã repetição, tudo isso é vão, irmão. Vai para Cristo. Eu estava falando, a vida com Cristo, irmão, é difícil, mas Jesus falou isso, né? Lá eu estava falando essa passagem hoje também, Mateus 5, 11, 12, né? E não vos se injurie por causa que perseguirem, disserem mal de vocês, mentirem contra vocês, né? Ele fala assim, muito pelo contrário, Jesus fala, se alegrem, né? Se regozijem, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então nós não estamos preocupados se vão tacar pedra na gente. Nós não estamos preocupados com isso aí. Nós estamos preocupados só de fazer o seguinte, transmitir a verdade. Sim. E que o Espírito Santo, não nós não, nós somos comedores de arroz e feijão. Agora que o Espírito Santo de Deus te leve a sabedoria. Né? Então a gente ora para que Deus venha trazer entendimento para você, né? No teu coração, para que Ele venha, e não nós, mas que o Espírito Santo venha fazer. Irmão, dobra teu joelho, fala com Deus. Se tudo isso que a gente está falando é mentira, Deus vai revelar para você. E eu tenho certeza que Ele vai falar, não é mentira. Ele vai testificar no teu coração, você vai abrir a palavra de Deus, você vai procurar, né? E Deus vai te mostrar o caminho, porque Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Amém. É isso aí. É isso aí? Encerramos nosso bate-papo de hoje, bem polêmico, mas espero que tenha ajudado aí, né? Irmão, nosso desejo de muita gente. É que nem Paulo, sabe? O nosso irmão, ele tinha alguma coisa mais importante nele do que em mim? Não, que nela. Ele era mais santo? Não. Ele era um sujeito igual a nós. Né? O nosso irmão Paulo, que nós vamos encontrar ele na glória. Mas uma coisa, ele falou, e eu gosto de lembrar isso, ele não se cansava de pregar o evangelho. Ele não se cansava de falar a verdade. Você sabe por quê? Porque a vida tinha se transformado preciosa para ele. Ele falou que eu entendo que cada minuto da vida dele, cada hora que se passava, era um momento que ele falava assim, eu não posso perder, porque cada minuto é importante para eu pregar as boas novas, para levar a verdade para os que estão perecendo. Amém? Então medita aí nas palavras, que o Senhor Jesus venha tocar no seu coração, que a graça de nosso Deus, as grandes consolações, as mais eternas consolações do Espírito Santo, o doce amor do Espírito Santo seja com você, com a sua família, que te abra entendimento para a glória de Deus. Amém? Então fica com Jesus aí, que Deus te abençoe pela imposição de mãos. Nós fazemos como o apóstolo Paulo, né? Pelas imposições de mãos, seja abençoado no nome de Jesus. Em nome de seja Jesus. abençoado. Amém?